Existe uma palavra que você usa todos os dias. Uma palavra bonita. Uma palavra que carrega promessas, canções, filmes inteiros. Amor. Você diz que ama. Você diz que precisa de amor. Você diz que não vive sem amor. Mas e se eu te dissesse que a maior parte do que você chama de amor não é amor? E se for carência disfarçada? E se for medo vestido de afeto? E se for dependência emocional mascarada de romance? Você provavelmente vai negar. Vai dizer que conhece a diferença. Vai dizer que o que você sente é real. Mas a real questão não é se você sente. A questão é: o que você está sentindo? Porque sentir forte não significa sentir certo. E confundir carência com amor é o erro mais comum e mais devastador que existe. É o erro que destrói relações, que sufoca pessoas, que transforma conexão em prisão. E o pior, você nem percebe, porque aprendeu que amor é intensidade, que amor é não conseguir viver sem o outro, que amor é sentir ciúme, que amor é medo de perder, mas isso não é amor, isso é desespero emocional. Osho dedicou anos desmontando essa confusão. Ele via como as pessoas chamavam de amor coisas que eram o oposto. Ele via como transformavam relacionamentos em contratos de sobrevivência emocional. E ele dizia algo que incomoda, mas liberta. Você não ama a pessoa, você usa a pessoa. Usa para preencher vazio, usa para escapar da solidão, usa para ter alguém que te valide, usa para ter certeza de que você importa. E enquanto a pessoa cumpre essa função, você acha que está amando. Mas amor não é função. Amor não é usar. Amor não é precisar. Amor é transbordar. É quando você está tão inteiro que não precisa de ninguém, mas escolhe alguém. E escolha é liberdade. Necessidade é prisão. Neste vídeo, eu vou te mostrar a linha entre amor e carência. A linha que quase ninguém enxerga. E quando você enxerga, tudo muda. Porque você para de mendigar amor e começa a oferecê-lo. Você para de prender e começa a libertar. Você para de sofrer e começa a viver. Vamos começar com uma cena que talvez você reconheça. Você está sozinho. Não há nada de errado. Não aconteceu nada ruim. Mas você sente um aperto, um vazio, uma inquietação. E a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Não para falar algo importante, mas para preencher. Você manda mensagem, você liga, você procura alguém, e quando alguém responde, você sente alívio. Mas não é alívio de conexão, é alívio de não estar sozinho com você. Porque estar sozinho com você é insuportável. E você não sabe por quê. Você só sabe que precisa de alguém. Precisa de atenção. Precisa de validação. Precisa de companhia. E aí você conhece alguém. E essa pessoa te dá atenção. E você se sente preenchido. E chama isso de amor. Mas não é amor. É alívio temporário de carência crônica. Osho dizia que carência é fome emocional. E fome não escolhe. Fome come qualquer coisa. Fome não ama a comida. Fome usa a comida. E quando você está emocionalmente faminto, você não ama a pessoa. Você consome a pessoa. Você não quer saber quem ela é de verdade. Você quer saber se ela vai preencher você. Se ela vai ficar. Se ela vai te fazer se sentir importante. Se ela vai te salvar da solidão. E enquanto ela faz isso, você acha que está apaixonado. Mas paixão de carência é vício. É dependência. É terror de perder a fonte de preenchimento. E por isso você gruda. Por isso você sufoca. Por isso você controla. Por isso você sente ciúme. Por isso você entra em pânico quando a pessoa se afasta. Porque não é a pessoa que você tem medo de perder. É o preenchimento. É a fuga. É a anestesia. E aqui está o primeiro gancho que precisa ecoar. E se você nunca amou ninguém de verdade? E se tudo que você chamou de amor foi carência negociada? Foi troca de solidões? Foi acordo tácito de dois vazios tentando se preencher?
E se a pessoa que você diz amar for apenas alguém que topou ficar no papel de tampão emocional? Essa pergunta dói, porque obriga você a olhar para trás, para relações que você idealizou, para amores que você romantizou, e perceber: não era amor, era necessidade, era medo, era apego, era tudo menos amor. Agora eu quero que você sinta a diferença. Amor de carência começa assim: eu preciso de você. Amor real começa assim: eu escolho você. Parece sutil, mas é abissal. Quando você precisa, você está fraco. Você está incompleto. Você está desesperado. E da fraqueza nasce dependência. Dependência gera controle. Controle gera sufocamento. E sufocamento mata. Mata a leveza. Mata a espontaneidade. Mata a alegria. E no lugar fica obrigação. Fica peso. Fica culpa. Fica ressentimento. E você chama isso de relação. Mas relação que sufoca não é relação. É prisão de dois. Osho contava a história de dois mendigos. Cada um tinha uma tigela vazia. E eles se encontraram. E um olhou para o outro e disse: vamos nos unir. Juntos seremos mais fortes. E o outro concordou. E eles ficaram juntos. Mas continuaram mendigos. Porque duas tigelas vazias não fazem uma tigela cheia. Duas carências não fazem um amor. Duas solidões não fazem uma companhia. Elas fazem uma solidão compartilhada. E solidão compartilhada é ainda mais triste. Porque você está com alguém e ainda se sente só. Porque a pessoa não te preenche. Porque ninguém pode te preencher. Porque preenchimento não vem de fora. Vem de dentro. E enquanto você não se preenche, você vai sugar. Vai exigir. Vai cobrar. Vai transformar amor em dívida. E agora, eu quero que você olhe para seus relacionamentos, passados ou presente, e faça uma pergunta honesta. Você ama ou você precisa? Você escolhe ou você depende? Você oferece ou você cobra? Você liberta ou você prende? E repara, a resposta está no seu comportamento quando a pessoa não está disponível. Se você entra em pânico, é carência. Se você sente raiva, é carência. Se você sente abandono, é carência. Porque amor não entra em pânico. Amor confia. Amor permite. Amor respeita espaço. Amor não exige presença constante. Amor celebra a presença e aceita a ausência. Mas carência não aceita a ausência. Carência interpreta a ausência como rejeição. E então ataca. Ou implora. Ou manipula. Ou se afasta para punir. Tudo isso é carência. Nada disso é amor. Osho dizia que amor é como duas árvores, cada uma com raízes próprias, cada uma firme no próprio solo. E quando o vento passa, as copas se tocam, e é bonito, e é leve. Mas quando o vento para, cada uma continua inteira, porque não precisam uma da outra para existir. Elas escolhem se tocar, mas não dependem disso. E carência é como duas plantas trepadeiras. Nenhuma tem raiz forte, nenhuma se sustenta sozinha, e elas se enroscam uma na outra, e acham que isso é união. Mas não é união, é dependência mútua. E quando uma tenta crescer sozinha, a outra puxa de volta, porque se uma for, a outra cai. E ambas chamam isso de amor. Mas é prisão disfarçada de cuidado. E aqui vem uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Se você não consegue ser feliz sozinho, você não consegue amar. Porque amor não é buscar felicidade no outro. Amor é compartilhar a felicidade que já existe em você. Amor não é eu preciso de você para ser feliz. Amor é eu sou feliz e quero dividir isso com você. E a diferença é tudo. Porque no primeiro caso, você terceiriza sua felicidade. Você coloca a responsabilidade da sua vida emocional nos ombros de outra pessoa. E isso é injusto. Injusto com você. Injusto com o outro. Porque o outro não veio ao mundo para te salvar. O outro veio para viver a própria vida. E se você faz do outro a sua salvação, você transforma o outro em refém.
Osho via isso em milhares de casais. Via pessoas que se odiavam, mas não se separavam. E quando perguntava por quê, a resposta era sempre a mesma. Porque eu amo. Mas não era amor. Era medo. Medo de ficar sozinho. Medo de encarar o vazio. Medo de ter que se responsabilizar pela própria felicidade. E então preferiam ficar. Ficar na infelicidade. Ficar na briga. Ficar no ressentimento. Porque infelicidade compartilhada parecia menos assustadora que solidão. E Osho dizia: isso não é amor, é covardia. Covardia de encarar você. Covardia de crescer. Covardia de se tornar inteiro. Agora vamos falar de algo que ninguém quer admitir. Ciúme. Você aprendeu que ciúme é prova de amor. Quanto mais ciúme, mais amor. Quanto mais possessivo, mais apaixonado. E isso virou romantização de doença. Porque ciúme não é amor. Ciúme é medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de ser trocado. E medo gera controle. E controle gera vigilância. E vigilância gera sufocamento. E sufocamento mata amor. Porque amor precisa de ar. Amor precisa de liberdade. Amor precisa de confiança. E ciúme é ausência de confiança. É você dizendo: eu não confio em você. Eu não confio em mim. Eu não confio na vida. E então você vigia. Você cobra. Você limita. E chama isso de cuidado. Mas não é cuidado. É aprisionamento. Osho dizia que se você ama alguém de verdade, você quer que a pessoa seja livre, mesmo que a liberdade dela signifique se afastar de você. Porque amor não é posse. Amor não é controlar a vida do outro. Amor é desejar a felicidade do outro, mesmo que essa felicidade não inclua você. E isso parece impossível, parece doloroso, parece absurdo, porque você foi ensinado que amor é ter, que amor é garantir, que amor é prender. Mas amor que prende não é amor, é ego. Ego que transforma a pessoa em propriedade. Ego que diz: você é meu. E você é meu significa: eu controlo você. Eu decido por você. Eu limito você. E isso é violência. Violência emocional, violência sutil. Mas violência. E agora eu quero que você pare e sinta. Quantas vezes você já disse eu te amo, mas quis dizer não me abandone? Quantas vezes você já disse te amo tanto, mas quis dizer preciso de você para não me sentir vazio? Quantas vezes você já disse você é tudo para mim, mas quis dizer eu não sou nada sem você? Porque essas frases parecem amor, mas são desespero, são medo, são carência. E carência sempre cobra, sempre exige retorno, sempre transforma amor em transação. Eu te dou atenção. Você me dá segurança. Eu fico com você. Você preenche meu vazio. Eu finjo te amar. Você finge me completar. E ambos vivem na mentira, na fantasia de que estão amando, mas estão apenas negociando sobrevivência emocional. Osho observava que a maioria dos relacionamentos é baseada em contrato invisível. Você nunca assina. Você nunca discute. Mas ele existe. E as cláusulas são sempre as mesmas. Eu te dou presença constante. Você me dá garantia. Eu te dou exclusividade. Você me dá valor. Eu te dou tempo. Você me dá propósito. Eu te dou corpo. Você me dá identidade. E enquanto ambos cumprem o contrato, tudo parece funcionar. Mas basta um vacilar, basta um não cumprir a expectativa, e a guerra começa. Porque não era amor, era acordo. E acordo quebrado gera cobrança. E cobrança gera ressentimento. E ressentimento gera distância. E distância gera mais medo. E mais medo gera mais controle. E o ciclo se repete até destruir tudo. E aqui vem uma verdade brutal. Você não pode amar alguém se você não ama você. Porque se você não se ama, você vive num vazio. E vazio busca preenchimento. E quando você busca preenchimento no outro, você não vê o outro. Você vê função. Você vê utilidade. Você vê escape.
E a pessoa deixa de ser pessoa. A pessoa vira objeto. Objeto que serve para te fazer se sentir melhor. Objeto que serve para te validar. Objeto que serve para te salvar da solidão. E quando o objeto para de funcionar, você descarta. Ou você força o objeto a voltar a funcionar. E então você manipula. Você chantageia. Você faz drama. Você usa culpa. Você usa medo. Você usa o que for necessário para manter o objeto na função. E chama isso de lutar pelo amor. Mas não é luta pelo amor. É luta pela droga. Porque a pessoa virou sua droga. E você está em abstinência. Agora eu quero te mostrar como carência opera no início de uma relação. Você conhece alguém, e nos primeiros dias, você se sente incrível. Você se sente vivo. Você se sente especial. E você acha que é porque a pessoa é especial. Mas não é. É porque a pessoa está preenchendo um vazio que você nem sabia que tinha. E esse preenchimento gera euforia, gera obsessão, gera aquela vontade de estar junto o tempo todo. E você romantiza isso. Você diz, isso é química, isso é conexão, isso é destino. Mas não é. É carência encontrando carência. É vazio encontrando vazio. E vazios se atraem. Porque ambos querem a mesma coisa, não sentir o vazio. E então se agarram, se fundem, perdem individualidade. E acham que isso é intimidade. Mas intimidade não é fusão. Intimidade é proximidade sem perda de identidade. É eu me mostro, você se mostra. E ambos respeitamos a diferença. Mas carência não respeita a diferença. Carência quer igualdade forçada, quer simbiose, quer dependência mútua. Osho dizia que paixão de carência é como fogo. Começa intensa, queima rápido e deixa cinzas. Porque fogo precisa de combustível. E quando o combustível acaba, o fogo apaga. E o combustível da paixão de carência é novidade, é idealização, é projeção. Você projeta na pessoa tudo o que você quer ver. Você idealiza a pessoa como salvadora. E a novidade te mantém cego. Mas novidade não dura. E quando passa, você começa a ver a pessoa real. E a pessoa real tem defeitos, tem limites, tem dias ruins, tem vontade própria. E isso frustra você, porque a pessoa real não cumpre a fantasia. E então, você tenta mudar a pessoa, você cobra, você critica, você exige que a pessoa volte a ser o que você imaginou. E a pessoa resiste, e você chama isso de incompatibilidade. Mas não é incompatibilidade, é desilusão. É você percebendo que a pessoa não é sua salvadora. É apenas uma pessoa. E aqui está o momento onde muitos desistem. Desistem e vão buscar outra pessoa, outra novidade, outra projeção, outro combustível. E o ciclo recomeça. E você passa a vida inteira pulando de relação em relação. E chama isso de buscar o amor verdadeiro. Mas não está buscando amor. Está buscando anestesia. Está buscando distração. Está buscando preenchimento. E preenchimento temporário vicia. Vicia em intensidade. Vicia em drama. Vicia em começo. Porque começo é fácil. Começo é fantasia. Mas continuidade é real. Continuidade exige maturidade. Exige paciência. Exige aceitação. Exige amor de verdade. E amor de verdade não é intenso. Amor de verdade é profundo. Não é fogo. É brasa. Não queima rápido. Aquece constante. Agora vamos falar de algo delicado. A diferença entre estar junto e estar grudado. Carência gruda. Carência não dá espaço. Carência não tolera ausência. Carência interpreta espaço como abandono. E então você sufoca. Você quer saber onde a pessoa está, o que está fazendo, com quem está. Você quer estar em todos os momentos. Você quer ser incluído em tudo. E quando não é, você se sente rejeitado. E rejeição dispara pânico. E pânico dispara controle. E controle dispara conflito. Porque a outra pessoa também precisa de espaço. Também precisa de individualidade. Também precisa respirar. Mas você não entende isso.
Porque para você, estar separado é estar sozinho. E estar sozinho é insuportável. E então, você exige fusão. E fusão mata amor. Porque amor precisa de dois. E fusão elimina o dois. Sobra uma massa amorfa de necessidades não atendidas. Osho dizia que amor maduro é como duas colunas sustentando um teto. Cada coluna firme, cada coluna independente, e juntas criam espaço. Espaço onde a vida acontece, espaço onde há leveza, espaço onde há dança. Mas se as colunas se inclinam uma para a outra, querendo se fundir, ambas caem, e o teto desaba, e o espaço morre. E isso é o que acontece na maioria das relações. As pessoas se inclinam, se apoiam, se sustentam mutuamente, e acham que isso é bonito, mas não é sustentável. Porque se uma cai, ambas caem. Se uma muda, ambas desmoronam. E então vivem no medo. Medo de mudança. Medo de crescimento. Medo de individualidade. Porque individualidade ameaça a dependência. E dependência é tudo que conhecem. Agora eu quero que você sinta algo importante. Solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão é vazio que dói. Solidão é ausência que pesa. Solidão é medo de estar consigo. E carência nasce de solidão. Carência é fuga de solidão. Mas solitude é diferente. Solitude é paz consigo. É plenitude sem precisar de ninguém. É você se bastando. E amor verdadeiro só é possível a partir de solitude. Porque quando você se basta, você não precisa do outro. E quando você não precisa, você pode escolher. E escolha é liberdade. E liberdade é amor. Mas se você está em solidão, você vai buscar o outro como fuga. E fuga nunca é amor. Fuga é desespero. Osho dizia que antes de buscar alguém, torne-se alguém. Torne-se inteiro. Torne-se completo. Não no sentido de perfeição, mas no sentido de não estar dependente, de não estar vazio, de não estar buscando salvação. Porque se você busca salvação no outro, você transforma o outro em redentor. E nenhum ser humano aguenta ser redentor. Nenhum ser humano consegue salvar outro. E quando você percebe que o outro não te salvou, você culpa, você se decepciona, você se ressente e destrói a relação. Não porque a pessoa era errada, mas porque a expectativa era impossível. E agora vamos falar de algo que quase ninguém conecta: carência e autoestima. Carência é sintoma de baixa autoestima. Quando você não se valoriza, você busca valor no olhar do outro. Quando você não se aceita, você busca aceitação fora. Quando você não se ama, você busca amor externo. E aí mora o problema. Porque valor externo é frágil. Aceitação externa é condicional. Amor externo é temporário. E você vive na dependência. Dependência de elogio. Dependência de atenção. Dependência de aprovação. E quando não recebe, você desmorona. Porque você não tem chão interno. Você não tem base própria. Você construiu sua identidade sobre a opinião alheia. E opinião alheia muda. E quando muda, você entra em crise. E a crise te joga em mais carência. E mais carência te joga em mais dependência. E o ciclo te destrói. Osho via pessoas vivendo vidas inteiras assim. Vivendo na eterna busca de alguém que as fizesse se sentir valiosas. E ele dizia: você está buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Ninguém pode te dar valor. Você precisa reconhecer seu próprio valor. Ninguém pode te fazer se sentir completo. Você precisa se completar. Ninguém pode te salvar. Você precisa se salvar. E salvar não é virar perfeito. Salvar é aceitar imperfeito. É fazer as pazes consigo. É parar de brigar com quem você é. É parar de exigir que você seja outro. É parar de se rejeitar. Porque enquanto você se rejeita, você vai buscar aceitação fora. E aceitação fora sempre cobra preço. Sempre exige que você se molde. Sempre exige que você abandone você. E abandono de si é a maior tragédia. Agora eu quero que você pense em algo concreto.
Quantas vezes você já mudou quem você é para ser amado? Quantas vezes você já escondeu partes de você para não ser rejeitado? Quantas vezes você já performou uma versão aceitável de você em vez de ser você? E isso não é amor. Isso é negociação. Você negocia. Eu escondo meus defeitos. Você me aceita. Eu finjo ser o que você quer. Você fica comigo. E nessa negociação, você se perde. Porque você não está sendo amado. Uma versão editada de você está sendo tolerada. E tolerância não é amor. Tolerância é condescendência. E você sente isso. Você sente que não está sendo visto. Você sente que está usando máscara. Você sente que está sozinho mesmo acompanhado. Por que está? Porque a pessoa não te conhece. A pessoa conhece a performance. E você está exausto de performar. Osho dizia que amor verdadeiro vê você. Vê seus defeitos. Vê suas falhas. Vê suas sombras. E não exige que você esconda. Não exige que você mude. Não exige que você seja outro. Amor verdadeiro diz: eu te vejo como você é. E eu escolho você assim. Mas carência não faz isso. Carência diz: eu preciso que você seja do jeito que eu preciso. Eu preciso que você preencha meus vazios. Eu preciso que você não me abandone. E então, você vive na prisão. Prisão de expectativas. Prisão de papéis. Prisão de necessidades alheias. E chama isso de relacionamento. Mas relacionamento que aprisiona não é relacionamento. É cárcere emocional. E aqui vem a virada que começa a rachar tudo. Você percebe, de repente, que passou anos confundindo intensidade com profundidade. Você achou que quanto mais dramático, mais amor. Quanto mais ciúme, mais paixão. Quanto mais dependência, mais conexão. Mas não é. Intensidade é superfície. Drama é carência. Ciúme é medo. Dependência é fraqueza. E você romantizou tudo isso. Romantizou sofrimento. Romantizou possessividade. Romantizou desespero. E chamou de amor. Mas amor não dói. Amor não sufoca. Amor não aprisiona. Amor liberta. Amor acalma. Amor nutre. E se o que você está vivendo dói, sufoca e aprisiona, não é amor. É outra coisa. E você precisa nomear certo para curar certo. E agora vamos para o ponto mais profundo. O ponto onde tudo se encontra. Você está numa relação. Ou você esteve. E você olha para trás e percebe um padrão. Você sempre escolheu pessoas que te faziam sofrer. Pessoas emocionalmente indisponíveis. Pessoas que não te davam o que você precisava. E você acha que teve azar. Que escolheu errado. Que caiu na pessoa errada. Mas não foi azar. Foi padrão. Porque carência não escolhe quem é bom para você. Carência escolhe quem é familiar. E familiar não é saudável. Familiar é conhecido. É o que você viveu na infância. É o que você internalizou como amor. E se amor, para você, sempre foi condicional, sempre foi distante, sempre foi instável, você vai buscar isso. Não porque você quer sofrer, mas porque é o que você conhece. É o que seu sistema reconhece como amor. Osho dizia que as pessoas repetem padrões até conscientizarem. Elas escolhem o mesmo tipo de pessoa com roupagens diferentes. E sofrem. E se perguntam, por que sempre eu? Por que sempre a mesma coisa? E a resposta é, porque você não mudou. Você continua ferido. Você continua carente. Você continua buscando fora o que nunca recebeu dentro. E até você curar a ferida, até você preencher o vazio, até você parar de buscar salvação, você vai repetir. Vai repetir a dor. Vai repetir o padrão. Vai repetir a decepção. Porque você não está escolhendo pessoa. Você está escolhendo ferida. Você está escolhendo o que machuca porque machucado é o que você conhece como intimidade. E aqui está a verdade mais dura. Você não pode amar alguém verdadeiramente enquanto estiver tentando curar suas feridas através dessa pessoa. Porque quando você usa alguém como cura, você não vê a pessoa. Você vê função. Você vê remédio. E remédio não é amado. Remédio é usado.
E quando o remédio para de fazer efeito, você troca. Ou você aumenta a dose. E aumentar a dose é cobrar mais, exigir mais, controlar mais. E a pessoa sufoca. E você chama de amor. Mas a pessoa sente como prisão. E eventualmente vai embora. Ou fica mais apagada. E você fica com alguém que está ali, mas não está. E sente solidão mesmo acompanhado. E não entende por quê. E a resposta é simples. Porque nunca foi amor. Foi uso. Foi troca. Foi negociação de carências. Agora eu vou te mostrar como sair disso. Como transformar carência em amor. E a resposta é incômoda. Você precisa voltar para você. Você precisa parar de buscar fora. Você precisa encarar o vazio. Você precisa sentar com a solidão. Você precisa se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? O que eu sinto quando estou sozinho? Do que eu tenho medo? E essas perguntas doem, porque as respostas mostram feridas, mostram vazios, mostram medos. E você passou a vida inteira fugindo disso. Fugindo para relacionamentos. Fugindo para distrações. Fugindo para qualquer coisa que te impedisse de olhar para dentro. Mas fuga não cura. Fuga adia. E enquanto você adia, você sofre. Sofre em relações que não funcionam. Sofre em dependências que te destroem. Sofre em padrões que se repetem. Osho dizia que a verdadeira jornada é para dentro. Não é buscar alguém. É encontrar você. E encontrar você é doloroso. Porque você vai encontrar rejeição internalizada. Vai encontrar amor que nunca recebeu. Vai encontrar validação que nunca teve. Vai encontrar vazios que ninguém preencheu. E vai precisar fazer o que ninguém fez. Você vai precisar se abraçar. Vai precisar se validar. Vai precisar se amar. E amar você não é esperar você ser perfeito. Amar você é aceitar você imperfeito. É olhar para suas falhas e não se rejeitar. É olhar para suas sombras e não se envergonhar. É olhar para seus vazios e não se desesperar. É dizer: eu estou aqui. Eu vejo você. Eu aceito você. E isso, Osho dizia, é o amor mais difícil e mais transformador. Porque quando você se ama, você para de buscar amor como mendigo e começa a oferecer amor como rei. E quando você oferece amor, tudo muda. Você não precisa mais. Você escolhe. Você não exige mais. Você compartilha. Você não controla mais. Você confia. Você não sufoca mais. Você liberta. E a pessoa ao seu lado sente. Sente que não está presa. Sente que não está sendo usada. Sente que está sendo vista. E vista de verdade. Não como função, mas como ser. E ser visto é o que todos querem. É o que todos buscam. Mas ninguém encontra em carência. Porque carência não vê. Carência usa. E uso é solidão disfarçada de companhia. Osho contava outra história. A história de um homem que buscou amor a vida inteira. Ele pulou de pessoa em pessoa. Sempre insatisfeito. Sempre sentindo falta. E um dia ele foi até um sábio e perguntou: onde está o amor? E o sábio disse: dentro de você. E o homem respondeu: mas eu procurei e não achei. E o sábio disse: porque você procurou como quem busca algo perdido. Mas amor não se perde. Amor é sua natureza. Você só esqueceu. E quando você lembra, quando você reconecta com essa natureza, você para de buscar. Porque você já tem. E tendo, você transborda. E transbordamento é amor. Falta é carência. E agora eu quero que você sinta o que acontece quando você vive a partir de transbordamento. Você acorda e não precisa de mensagem de ninguém para se sentir bem. Você já está bem. Você encontra alguém e não precisa dessa pessoa para se sentir completo. Você já é completo. Você ama e não tem medo de perder. Porque você sabe que amor não é posse. Amor é presença. E presença não se perde. Presença se vive enquanto dura. E quando acaba, você não desmorona. Porque você não era dependente. Você era livre. E liberdade não quebra.
Liberdade se mantém, mesmo na perda, mesmo na dor, mesmo no fim. Osho dizia que pessoa madura ama, mas não se apega. Ela está presente, mas não dependente. Ela cuida, mas não controla. Ela deseja, mas não exige. E isso parece impossível, parece distante, parece frio, mas não é. É o amor mais quente que existe, porque é livre. E liberdade aquece, prisão congela, e a maioria vive congelada. Congelada em relações que não são relações. São contratos, são dependências, são carências negociadas, e chamam isso de amor. E morrem sem nunca ter amado de verdade. E aqui chegamos ao clímax final. O momento onde tudo se sintetiza. Você percebe, olhando para a sua vida, que a maior parte do seu sofrimento amoroso veio de confundir amor com necessidade. Você precisou. Você dependeu. Você exigiu. Você controlou. E tudo isso machucou. Machucou você. Machucou o outro. E você não fez por mal. Você fez porque não sabia. Porque aprendeu errado. Porque romantizou carência. Porque idealizou dependência. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. Para parar de repetir. Para começar a amar de verdade. E amar de verdade não é sobre encontrar a pessoa certa. É sobre se tornar a pessoa certa. É sobre curar suas feridas. É sobre preencher seus vazios. É sobre parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E quando você faz isso, quando você volta para você, quando você se torna inteiro, você não precisa mais de ninguém. E não precisar é libertador, porque aí você pode escolher. E escolha é amor. Necessidade é prisão. E você passou tempo demais preso. Preso em relações que não nutrem interstate. Preso em padrões que não servem. Preso em carências que não curam. E agora você pode sair. Pode sair da prisão. Pode sair do padrão. Pode sair da carência. E entrar no amor. No amor real. No amor que liberta. No amor que nutre. No amor que é. Osho terminava suas palestras sobre amor sempre com o mesmo convite. Pare de buscar amor. Torne-se amor. E quando você é amor, você atrai amor. Não carência, não dependência, não desespero, mas amor real. Amor maduro, amor livre. E esse amor não garante que vai durar para sempre, mas garante que enquanto durar, será verdadeiro, será leve, será vivo. E isso é tudo. Porque amor não é sobre duração, é sobre verdade. E verdade, mesmo breve, vale mais que mentira eterna. Agora eu fecho com as perguntas. As perguntas que eu quero que você carregue. Você ama ou você precisa? Você escolhe ou você depende? Você liberta ou você prende? Você vê a pessoa ou você vê função? Você está numa relação ou numa prisão? E a pergunta mais importante: você está disposto a voltar para você? Disposto a encarar seus vazios? Disposto a curar suas feridas? Disposto a parar de buscar salvação no outro? Disposto a se tornar inteiro antes de buscar alguém? Porque se você não está disposto, você vai continuar repetindo. Vai continuar sofrendo. Vai continuar confundindo carência com amor. E vai morrer sem nunca ter amado de verdade. Escreve nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que estava confundindo carência com amor? Qual foi a situação que te fez acordar? E se você ainda não acordou, se você ainda está preso no padrão, conta também. Porque reconhecer é o primeiro passo. E sua história pode ser o espelho que alguém precisa para se ver, para se reconhecer, para começar a mudar. Se esse vídeo tocou fundo, se ele mexeu com algo que você não queria ver mas precisava, deixa o like. Não é só um gesto. É um compromisso com a sua própria cura. Se inscreve no Observatório do Eu, porque aqui a gente não romantiza a carência. A gente expõe. A gente mostra a linha que quase ninguém vê. A linha entre amor e dependência. Entre liberdade e prisão. Entre verdade e ilusão. Ativa o sino. Porque cada vídeo é um convite para acordar. Para parar de repetir. Para começar a viver de verdade. E lembra, amor não é sobre encontrar alguém que te complete.
Amor é sobre estar completo e escolher compartilhar. Não é sobre precisar. É sobre querer. Não é sobre dependência. É sobre liberdade. Não é sobre controle. É sobre confiança. E quando você entende isso, quando você vive isso, você para de sofrer. Porque você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. E dentro de você, sempre esteve amor. Você só estava ocupado demais buscando fora para perceber. E agora você sabe. E saber muda tudo. Porque agora você pode parar de buscar. Pode parar de depender. Pode parar de sofrer. E pode começar a amar. De verdade. Pela primeira vez. Finalmente.